Você acha impossível conseguir fazer bons desenhos sem materiais profissionais, sem lápis de cores extremamente caros e inacessíveis de marcas famosas assim que você ouve falar por todo lugar? Você crê na sua cabeça que é impossível aprender a fazer um bom desenho usando uma folha sulfite e 3 lápis de escrever? É impossível fazer uma boa sombra com isso? Se você acredita nisso, foi exatamente isso que eu fiz nesse vídeo. Eu vou te ensinar passo a passo como fazer um bom desenho com uma folha de ofício e 3 lápis de escrever. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar sem ter material profissional, sem usar materiais caros e também sem ter nascido com um dom para fazer isso, sem ter nascido com um dom para desenhar. Assiste o vídeo que eu vou te explicar passo a passo como aprender a evoluir as suas artes, mesmo sem ter nenhuma dessas duas coisas. Primeiro ponto, desenhar. O que é desenhar? Como desenhar? Para você desenhar, você precisa aprender as técnicas do desenho. O que eu quero dizer com isso? Os artistas profissionais, os mangakás, as pessoas que você vê que fazem artes incríveis, que você faz desenhos incríveis, todas elas usam as mesmas técnicas, todas elas dominaram os mesmos fundamentos. Nenhuma nasceu sabendo, nenhuma começa a fazer um desenho 100% do zero, pega uma folha em branco e vai fazendo o desenho. Nenhuma faz isso. Todas têm os fundamentos, todas têm as técnicas, todas dominaram essas técnicas necessárias, esses fundamentos do desenho, para que você realmente aprenda a desenhar, você consiga desenhar, você precisa dominar isso. E todos eles fizeram isso. Então, esboço é uma coisa que você deve ter ouvido falar já, e ela é fundamental. Quando você acerta um esboço, você faz um bom esboço, metade do seu desenho, no mínimo, eu diria uns 80% do seu desenho já está concluído. Porque o que é esboço? Esboço seria um chute inicial, ele é uma base para o seu desenho. Então, quando você está construindo um desenho e você fez um bom esboço, você já tem uma noção onde vai ficar cada coisa. Você já tem uma noção onde vai estar cada parte, cada elemento do desenho. Então, facilita muito. Você, depois que você já fez um bom esboço, você pode sim vir só aplicando detalhe em cada parte. Então, aprenda a fazer bons esboços. Existem vários tipos de esboços, existe esboço de forma geométrica, esboço de palitinho, que eu chamo muito aqui no canal, esboço de grid, também é um esboço, não recomendo tanto, mas é uma forma também. Então existem várias formas de esboço e todas têm o mesmo princípio, é te dar uma base de como construir o seu desenho, de facilitar na construção do seu desenho. Então domine esboço, estude esboço que você já vai conseguir aprender a desenhar. Qual é a forma que eu recomendo você fazer? Você fazer o palitinho e as formas geométricas. Então seriam dois esboços em um só, podemos dizer assim. Qual é a primeira parte no esboço palitinho? Você vai pegar o seu desenho e você vai dividir em palitinhos aí realmente. Você já deve ter feito aqueles bonecos de palito, aquelas formas bem simples. Então, aquilo é um esboço. É a primeira etapa do esboço, mas é um esboço já concluído. Então você vai fazer o palitinho para mostrar o que? A posição do seu personagem, vai mostrar a posição que o seu personagem estiver fazendo. Se ele está correndo, se ele está andando, se ele está se mexendo, se ele está parado. O palitinho ele vai definir onde está, qual é a posição de cada membro do personagem. Depois você vai vir e aplicar as formas geométricas. Qual é a função das formas geométricas? É definir o tamanho do personagem, definir o tamanho de cada elemento do personagem. Então tu percebe que depois que eu apliquei o palitinho e as formas geométricas, eu já sei qual é a posição de cada parte do desenho e já sei também qual é o tamanho que vai ficar cada parte do desenho. Eu já sei muito do desenho, já tenho uma noção muito bem formada de como vai ficar o resultado final.
o que eu acho importante você entender e você não pode esquecer de nenhuma forma? O esboço ele é um chute inicial. Então sim, você pode errar um esboço, no sentido de você pode acabar errando o esboço e ter que fazer um personagem um pouco maior do que você fez no esboço. Você pode fazer um personagem um pouco menor do que você fez no esboço. Você pode variar, você não precisa ficar extremamente preso ao esboço. O esboço ele é um chute inicial. Quanto mais você praticar, quanto mais você dominar essa parte, mais próximo o esboço vai estar da perfeição, menos você vai errar o esboço, podemos dizer assim. Mas você nunca pode esquecer que o esboço é um chute inicial. Não ficou legal o seu esboço, você pode sim evoluir, você pode sim aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, você pode mudar o seu desenho. Isso é muito importante você entender. Quando você estiver desenhando, o esboço é um chute inicial. E isso já passa de um ponto muito importante. Se você acha que desenhar é dom, sim, existem pessoas com dom, mas você não precisa dele para aprender a desenhar. Você pode sim, aprendendo as técnicas, estudando, praticando o desenho, você vai sim conseguir fazer boas artes. Se você achar que só desenhistas que nasceram com dom vão conseguir desenhar, você tá errado, você tá perdido, porque a maioria dos desenhistas não tiveram dom, não nasceram com dom para desenhar. Novamente, existem pessoas que têm o dom sim e que vai facilitar sim elas, vai deixar suas artes mais fácil, vai aumentar sim, elas vão evoluir mais rápido. Mas isso não quer dizer que é a única forma de aprender a desenhar é tendo o dom. Então, é importante você entender isso. O esboço é o fundamento principal de fazer bons desenhos. E, como eu falei, o esboço é um chute inicial. Então, existem várias formas de fazer esboço. A que eu mais recomendo é essa que eu falei, do palitinho e formas geométricas. Você pode procurar outros esboços, tá? Mas o importante é você entender que você precisa fazer o esboço, você precisa dominar essa etapa. Assim, você fazendo isso, você vai conseguir melhorar muito as suas artes, você vai conseguir melhorar muito a sua proporção e você vai evoluir muito mais o seu desenho, simplesmente aprendendo o esboço, aprendendo a usar essa técnica para você conseguir construir os seus personagens. Então, isso é muito importante. E isso já passa um ponto. Isso não é aprender a fazer esboço, não precisa de material caro, não precisa de materiais profissionais e não precisa ter o dom também. Eu simplesmente vendo os vídeos aqui do canal mesmo, clicando na playlist tutoriais de desenho, por exemplo, que é uma playlist que tem várias dicas, tem vários vídeos ensinando a fazer esboço de todas as partes do corpo, de animais, de várias outras partes do desenho, que eu vou deixar sempre no final do vídeo, eu vou deixar sempre no card do final do vídeo. Você consegue aprender ela sem ter o dom ou material caro, tá? Então, isso não pode ser usado como desculpa. Você consegue construir, você consegue aprender a desenhar sim, sem ter essas coisas. E agora na pintura. Muitas pessoas realmente nem colorem seus desenhos, nem pintam seus desenhos. E eu posso dizer que isso é com certeza um dos maiores erros que você pode cometer. A pintura, além dela dar vida para o seu desenho, além das cores serem muito importantes para nós conseguirmos ver a vida no desenho, ver realmente a vida realmente, ela precisa da cor. Quando você não colore seus desenhos perdem muito potencial, eles perdem muito impacto. Se você fez um excelente desenho, mas você não coloriu, tudo bem, ele é um bom desenho, mas ele não tem a chamariz, não tem assim o efeito, não tem assim qualidade não é bem a palavra, mas poderia sim ser usado, mas ele não tem o mesmo valor, pode dizer, de um desenho bem colorido, porque a cor ela chama atenção, a cor ela dá mais vida, ela parece que um personagem, quando tu colore bem um desenho, parece que aquele desenho ganha vida, então ele chama muito mais atenção, ele dá muito mais destaque para aquele desenho. Então é muito importante você fazer isso. Sempre que terminar de desenhar, faça uma coloração, pinte os seus desenhos, nem que seja uma pintura simples. Se você não dominar luz e sombra, se você não sabe os fundamentos dos desenhos ainda, da pintura em si, que eu já vou te explicar brevemente, faça uma pintura normal, faça uma pintura básica realmente, porque isso já dá mais vida para o seu desenho. Então nunca termine o desenho, não pinte ele. Eu não te recomendo fazer isso. A pintura ela deixa um aspecto muito mais vivo e ela melhora muito mais o seu desenho. Agora, o que é luz e sombra? Perceba que eu estou fazendo esse desenho
em preto e cinza. Por que eu escolhi fazer essa pintura? Para te provar que você não precisa de materiais caros, você não precisa de materiais profissionais. Então, olha a pintura que eu estou conseguindo fazer apenas usando lápis de escrever. Eu realmente usei 3 lápis de escrever, tá? Então são 3 lápis de grafite. Eu peguei 2 lápis de grafite bem clarinhos e um pouco mais escuro. E estou fazendo o efeito de pintura. Então, por exemplo, o cabelo semi-realismo. Estou usando a técnica de luz e sombra, de tons de cinza. Então tu vê que eu estou deixando vários espaços em branco, que seria as partes das luzes. E estou usando a técnica de cabelo semi-realista. Então eu estou puxando fios no cabelo, tô puxando, não estou preenchendo ele de nenhuma forma. Eu estou puxando vários fios no cabelo e isso dá um aspecto no cabelo bem legal. Isso dá uma luz e sombra, isso dá um contraste no cabelo bem legal. Perceba que até agora eu estou usando técnicas para conseguir fazer ele. Mesmo sem materiais, eu estou conseguindo fazer um desenho porque eu sei as técnicas do desenho. Isso é muito importante você entender. Desenhar não é dom, é técnica, é fundamento, existem bases, existem segredos, podemos dizer assim, que as pessoas usam para aprender a fazer os desenhos dela. Então, olha como no cabelo ali, eu consegui fazer um cabelo bem legal, sem ter cores em si, né? Porque o que eu falei tanto das cores darem vida pro desenho, mas usando técnica. Cabelo semi-realista, luz e sombra, pintura de tons de cinza. Com essas coisas eu consegui fazer um cabelo bem legal. Agora indo para a parte da roupa, eu não tenho outros lápis de cores, então o que eu vou fazer? Eu preencho eles e eu tô preenchendo já com lápis um pouquinho mais escuro. Eu depois vou usar também um quarto lápis, que é um lápis preto, que eu vou ter que usar. Mas ali depois eu vou explicar mais por que eu usei ele e por que foi preciso e o que deu de errado. Mas agora eu tô usando o lápis de escrever, o mais escuro, e eu vou preenchendo ele, preenchendo uma primeira camada, preenchendo várias camadas. Isso é muito importante você entender. Quando você faz uma pintura, a folha sim faz diferença. Como eu falei, eu tô usando uma folha de sulfite, uma folha básica que tem aquela textura no papel. Isso atrapalha muito a pintura. A pintura não fica homogênea nesses desenhos, nessas folhas assim. Mas como você pode facilitar isso? Quais são as técnicas para ter uma pintura homogênea? É preencher bastante, aplicar bastante camadas em diferentes sentidos. Você já deve ter ouvido falar, e é uma técnica que funciona, é de fazer pinturas de movimentos circulares. Sim, funciona. Mas o que é mais efetivo ainda do que isso? É você aplicar várias camadas em vários sentidos. Então aplica a primeira camada no sentido da vertical, a segunda camada no sentido da horizontal, a terceira na diagonal e vai aplicando assim. Por que isso funciona mais? Porque assim tu preenche mais partes do papel. O que é importante você entender que às vezes fica estranho ou pode acabar estragando essa pintura? Se você aplica forças diferentes. Então tu faz uma primeira camada forçando, aí depois tu faz uma segunda camada meio fraco, aí tu faz uma terceira camada no meio tom. Assim não vai ficar legal, vai sim ficar espaços, vai ficar assim marcações do seu lápis. Você não pode forçar, ou se você forçar, você tem que forçar a camada inteira. E não recomendo você forçar o lápis assim de primeira coisa. Em poucos momentos, são pontos específicos que você vai forçar o desenho, você vai forçar o lápis de cor. Então, isso é o que vai estragar sua pintura, isso é o que vai deixar sua pintura marcada. Se você faz com diferentes forças, faz com diferentes... realmente força seria a palavra que eu posso usar assim. Você tem que começar uma camada da pintura da mesma força, da mesma pressão, a camada inteira. Se você for escurecer mais, pressionar um pouco mais, você vai pressionar a segunda camada inteira. Então isso é muito importante de você entender. Então novamente, perceba como é técnica, não é o material. Eu tô conseguindo fazer uma pintura até que homogênea. Claro, tenho dificuldades, tenho mais dificuldades. Não vou mentir, o material sim faz diferença, ele facilita muitas vezes, ele possibilita alguns efeitos, mas ele não é o principal. Se você souber fazer técnica, você consegue fazer bons desenhos, você consegue fazer boas pinturas sem ter esses materiais. Muitos desenhistas nunca viram esses materiais, nunca dominaram, nunca tocaram no material desse e sabem fazer bons desenhos.
E digo mais, se você não sabe as técnicas, se você não sabe os fundamentos, não adianta ter esses materiais. Você não é eles que vão fazer você aprender a colorir, não são eles que vão fazer você aprender a desenhar. Você precisa entender os fundamentos do desenho. Depois você vai conseguir usar os materiais como auxiliares. Os materiais vão potencializar o que você já sabe, mas se você não sabe nada, você não vai conseguir extrair o potencial deles. Então, isso é muito importante de você entender. Então, olha como eu estou fazendo ali o cinto. Mesma coisa, aplicando cinza, aplicando ali no mesmo lápis de escrever, eu aplico mais camadas. Agora tu viu que eu cortei aqui, porque acabou que eu perdi a gravação, mas eu fiz a primeira camada ali de preto, né? A roupa dele em preto. Eu tive que usar o preto realmente, e isso não teve como chegar. Eu tentei chegar no cinza, mas não foi. Não tinha como, ficava a mesma cor da pele dele, ficava muito parecida. E aí eu tive que usar o preto em si. Mas tu percebe que o preto tá bem falhado. Isso é por causa da folha em si. Então realmente eu não consegui transformar, não consegui deixar homogênea aquela parte ali. Eu fiz algumas sombras, mas acabou não ficando tão bom. Então não deu tão certo ali. Mas isso é uma questão de falar assim, tá ruim o desenho em si, tá ruim a pintura assim? Não, mas tu vê que isso foi um ponto que sim atrapalhou o material. Ele é um ponto importante. O material, escolher um bom material faz bastante diferença. E as folhas sulfite, elas não são bons materiais. Então sim, elas atrapalham, sim, elas ficam piores, sim, elas prejudicam a qualidade do seu desenho. Mas ficou um desenho legal, eu consegui fazer um bom efeito de pintura, eu consegui fazer um bom contraste, eu consegui fazer uma boa arte, mesmo com esses empecilhos, mesmo com esses problemas de realmente que ele não mistura, nessa folha de sulfite ele não mistura. E para que se você não conhece, por que essa folha de sulfite não é recomendada? Porque essa folha de sulfite, ela tem uma coisa chamada que é textura. Se você vai colorir um desenho, se você vai pegar um desenho para realmente pintar ele, você quer uma folha para desenhar, você precisa ter uma folha lisa, uma folha que não vai ter textura, porque quando você aplica o pigmento do lápis na folha, se ela tem textura, ela não espalha, ela não mistura, ela não junta na folha, então ela fica cheia desses espaços em branco. Por isso, por exemplo, o preto, cores mais escuras, ficam com bem mais espaços em branco do que as cores mais claras. Por quê? Porque aparece muito mais. Usando um preto, os pontos em brancos da folha, eles chamam muita atenção, eles parecem muito mais. Se tu vai, por exemplo, fazer uma pintura em amarelo, ela parece que ela preenche muito mais fácil. Não é que ela preenche mais fácil, mas aqui como é um tom mais claro, os pontos em branco que fica entre ela não chama tanta atenção, então ela parece mais uniforme. Isso é uma coisa também que afeta, tá? Então a cor que você vai usar, se for uma cor mais escura, ela vai precisar de uma folha melhor, para que realmente ela misture muito bem, para que ela realmente fique homogênea. Se for cores mais claras, você consegue manejar melhor. Mas qual é o grande ponto que você precisa entender? O material ele vai te ajudar, sim, ele vai fazer diferença em alguns pontos, mas não é ele que vai fazer você aprender a desenhar. Não é ele que vai definir se você sabe pintar ou não. Não é ele que vai definir se você vai fazer um bom desenho ou não. É os fundamentos que você precisa aprender, e isso também é uma questão. Não é o dom, o quanto de talento você tem. Se você não sabe os fundamentos, você não vai conseguir aprender a desenhar. Então, aprenda os fundamentos, aprenda realmente, estude o desenho, pratique o desenho. Também outra questão muito importante, você precisa dar tempo para você evoluir e desenhar. Desenhar não é uma parte fácil, não é algo que você vai aprender do dia para a noite, mas se você continuar praticando, continuar se esforçando, continuar desenhando e estudando os técnicos, estudando os fundamentos, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer sim, você vai conseguir fazer boas artes sim, tá? Isso eu te garanto. Então, esse é o ponto que eu teria para te falar. Espero que tenha gostado do vídeo. O resultado do desenho ficou assim, ficou um desenho legal. Novamente, poderia ter ficado melhor se eu tivesse alguns materiais melhores, uma folha melhor, por exemplo, já ia dar um aspecto bem melhor, mas o princípio, a ideia que eu quis te passar nesse vídeo é que não é necessário isso para fazer bons desenhos. É o quanto você domina as técnicas. Então, foi assim, ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, se você curtiu.
Clica na playlist tutoriais de desenho que tem várias outras dicas sobre esboço, pintura, várias outras dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau!